Ele cobre o mundo em superfícies perfeitas, mas sua verdadeira origem está oculta sob a terra. A cada ano, a produção global ultrapassa os 10 bilhões de metros quadrados de drywall, uma escala colossal capaz de revestir por completo milhões de lares, dos Estados Unidos à Europa. Este material, de aparência tão simples, consolidou-se como a verdadeira espinha dorsal da construção moderna. No entanto, a jornada que transforma minerais brutos nas paredes planas do nosso cotidiano esconde um processo industrial de uma complexidade extraordinária. Ele está em quase todas as paredes, mas raramente é visto, oculto sob uma fina camada de tinta. Nos Estados Unidos, mais de 95% dos lares utilizam drywall para revestir paredes e tetos, o que o estabelece como o material mais comum na construção residencial. Cada painel nasce de um núcleo de gesso em pó, moído e prensado firmemente entre duas folhas de papel industrial resistente. Essa composição resulta em placas leves, resistentes ao fogo e com um isolamento acústico superior ao de muitos materiais tradicionais. Uma chapa padrão de 4 por 8 pés custa entre 10 e 20 dólares no mercado americano. Apesar de um custo inicial um pouco maior que o de painéis de madeira ou plástico, a instalação rápida e a baixa manutenção compensam o investimento a longo prazo. Nas profundezas da Terra, um mineral aguarda. Sua libertação será orquestrada com força e precisão. O processo se inicia em cordilheiras imponentes, onde o gesso se encontra mineralizado no subsolo profundo. O acesso a esse recurso depende da abertura de vastas minas a céu aberto. Perfuratrizes potentes abrem poços com dezenas de metros de profundidade, preparando o terreno para os explosivos. Cargas especiais são então inseridas na rocha para que, ao detonar, liberem camadas inteiras do mineral. Com essas detonações calculadas, o material finalmente se liberta da montanha. Ele está agora preparado para a próxima etapa de sua jornada, rumo a se tornar um elemento indispensável na construção moderna. Em seguida, ao sinal do supervisor, a explosão é acionada e milhares de toneladas de gesso desabam pela encosta. Escavadeiras colossais avançam sobre as pilhas de rocha recém-fragmentada, recolhendo blocos que pesam várias toneladas. Cada máquina opera em um ritmo contínuo, despejando o mineral nas caçambas de caminhões menores e especializados. Esses veículos atravessam caminhos poeirentos, transportando o gesso até uma área de preparação temporária. Ali, a carga é transferida mais uma vez, desta vez para gigantescos caminhões de transporte pesado, projetados para suportar volumes massivos. A partir desse ponto, o gesso inicia sua longa viagem até a usina de processamento, onde a pedra bruta será transformada em um dos alicerces da construção. Tudo começa com a chegada da rocha bruta. Em um fluxo contínuo, caminhões carregados de gipsita adentram o pátio de recebimento da fábrica. Cada veículo transporta várias dezenas de toneladas, despejando sua carga diretamente em um imenso pátio de estocagem, ao lado da linha de processamento primário. No local, engenheiros registram os volumes e gerenciam a distribuição da matéria-prima, preparando-a para a primeira etapa de britagem. Em média, esta instalação recebe e processa mais de 100 caminhões por dia, o que totaliza milhares de toneladas de gipsita bruta entrando no ciclo de produção. Em seguida, escavadeiras avançam sobre o pátio de estocagem, recolhendo cargas colossais das pilhas de rochas de gipsita. Elas trabalham em um ritmo constante, depositando o mineral diretamente no funil de alimentação da linha de produção. A partir dali, os grandes blocos são transportados para britadores gigantes. Esta etapa de esmagamento quebra as rochas em pedaços menores, o que facilita o processo de secagem que virá a seguir. O britador de gipsita opera com 2 rolos maciços que giram continuamente, aplicando uma forte pressão sobre as rochas que são alimentadas em seu interior. Os pedaços maiores são agarrados com firmeza e se partem em fragmentos menores sob a força uniforme distribuída pela superfície do rolo. Graças a esse movimento estável, a energia da britagem é usada de forma eficiente, tornando a redução de tamanho mais eficaz. O resultado é um fluxo contínuo de gipsita triturada que escoa pela parte inferior.
Essas rochas de gipsita contêm entre 70% e 80% de gipsita pura e são esmagadas até se tornarem partículas com apenas alguns milímetros de diâmetro. No entanto, o processo gera uma enorme quantidade de poeira. Se inalada por longos períodos, essa poeira pode causar doenças graves nos trabalhadores, como o câncer de pulmão. Um rio de pó branco flui para o coração da fábrica. Uma vez que a gipsita é finalmente moída, ela é levada por esteiras transportadoras maciças que se aprofundam na instalação. Essas esteiras se estendem por centenas de metros e funcionam sem parar em um ritmo constante para manter o fluxo de material ininterrupto. Graças ao sistema de transporte automatizado, cada partícula de gipsita é entregue diretamente à área de secagem e processamento para a próxima etapa da produção. Após a moagem, o pó fino de gipsita é alimentado em um gigantesco forno rotativo para o processo de aquecimento. Durante esta fase, o sulfato de cálcio diidratado perde água lentamente e se transforma em sulfato de cálcio hemidratado, comumente conhecido como gesso. Línguas de fogo do queimador disparam diretamente para dentro do forno, criando temperaturas que variam de cerca de 300 graus a mais de 660 graus, com alguns pontos quentes chegando perto de 700 graus Celsius. O aquecimento geralmente dura horas, permitindo que a água seja liberada gradualmente para que a estrutura cristalina não se desfaça muito rápido. Os engenheiros monitoram e ajustam cuidadosamente os controles, mantendo as temperaturas estáveis em diferentes zonas do forno. Este rigoroso nível de controle produz um pó de gesso de alta qualidade, pronto para seguir para a próxima etapa de mistura. Antes que a produção em massa comece, a qualidade é testada em pequena escala. Assim que o processo de aquecimento termina, o pó de gesso é enviado para a área de mistura para ser preparado como uma pasta. Antes de misturar o lote inteiro, os técnicos levam uma pequena amostra ao laboratório para análise. Lá, o pó é combinado com água em uma proporção definida e misturado a aditivos, como amido ou modificadores de tempo de pega. A mistura é agitada completamente e, em seguida, monitorada quanto à expansão, resistência e tempo de secagem. Os resultados são comparados com os padrões de qualidade exigidos, ajudando os engenheiros a confirmar a estabilidade de cada lote de produção. Graças a esta etapa de testes, a fábrica garante que o gesso destinado à produção em massa sempre atenda ao mais alto nível de confiabilidade. Uma vez que a fórmula é finalizada, o sistema automatizado começa a misturar o pó de gesso com água e aditivos na proporção exata. Cada lote de matéria-prima se transforma rapidamente em uma pasta espessa, pronta para a próxima etapa, a moldagem. O drywall não é feito apenas de pó de gesso. Ele é firmemente prensado entre duas camadas de papel cartão, que adicionam resistência e evitam deformações. É por isso que rolos maciços de papel, com centenas de metros de comprimento, são alimentados na linha de produção como um componente essencial. Máquinas especializadas desenrolam e aplanam cuidadosamente o papel, mantendo a superfície lisa e livre de vincos. Os operadores permanecem atentos, ajustando a velocidade e a tensão para que o papel se alinhe perfeitamente com a linha. Essa camada funciona como a estrutura crucial, dando ao gesso uma base sólida para se fixar e formar um painel de drywall completo. Logo em seguida, a pasta de gesso é pulverizada com força sobre a superfície do papel aplanado. Bicos de alta velocidade espalham a pasta de maneira uniforme, formando uma camada contínua e homogênea. Isso permite que o núcleo de gesso se una firmemente ao papel, estabelecendo a base para um painel de drywall completo. A partir daqui, a espessura de cada painel é definida com precisão milimétrica. A camada de pasta de gesso espalhada sobre o papel passa por um sistema de rolos maciços para determinar sua espessura exata. Esses rolos são projetados para girar continuamente a uma velocidade constante, pressionando levemente a superfície da mistura. Com pressão e precisão controladas, toda a camada de gesso é nivelada de maneira uniforme, de borda a borda. A espessura de uma chapa de drywall geralmente varia de 9 a 15 milímetros, dependendo do tipo de produto que a fábrica está produzindo.
Esta etapa garante que cada painel que sai da linha tenha dimensões consistentes, pronto para atender às demandas da construção moderna. Logo após o nivelamento da camada de gesso, um sistema de pulverização automatizado borrifa uma fina solução sobre a superfície. Este revestimento atua para eliminar pequenas bolhas de ar que se formam durante a mistura e a aplicação. Se não forem tratadas, essas microbolhas poderiam criar vazios e enfraquecer o painel de drywall. A solução geralmente é água limpa e filtrada, às vezes misturada com aditivos para melhorar a adesão. As gotículas são ultra finas e distribuídas uniformemente, para não deformar ou perturbar o painel enquanto ele toma forma. Graças a esta etapa de pulverização controlada, o produto mantém uma estrutura uniforme e um acabamento de superfície mais liso. Depois disso, as bordas do painel de drywall são moldadas com precisão por máquinas especializadas, criando contornos limpos e uniformes. Este passo confere ao produto arestas perfeitas, facilitando a junção e a instalação nos canteiros de obras. Uma vez que o painel de drywall está totalmente formado na esteira, ele avança para a área de corte automático. Aqui, sensores medem com precisão o comprimento de cada painel e enviam sinais para que lâminas industriais desçam em perfeita sincronia. As lâminas afiadas operam continuamente, cortando as chapas em tamanhos padrão, como 2,4 metros ou 3 metros, dependendo das necessidades da produção. A velocidade de corte é cuidadosamente calibrada para evitar rachaduras ou deslocamentos na superfície. Em seguida, cada painel de drywall é separado e cuidadosamente organizado na esteira para seguir para a próxima fase. Graças a este avançado sistema de corte, o produto final atende sempre a padrões de qualidade consistentes. O próximo passo é crucial. Cada painel de drywall é dobrado, para que o invólucro de papel abrace firmemente o núcleo de gesso em seu interior. O sistema mecânico usa braços de elevação e guias automáticas para dobrar a chapa em movimento com alta precisão. À medida que o papel se dobra, ele forma uma cobertura resistente, mantendo o gesso no lugar e protegendo a superfície contra rachaduras. Sem essa camada de papel, o gesso se esfarelaria facilmente, dificultando o transporte e a instalação. Ao mesmo tempo, o papel cria um acabamento liso, que torna a pintura ou o assentamento de azulejos muito mais fácil posteriormente. Graças a este processo de dobra, os painéis de drywall ganham a resistência e a aparência limpa de que necessitam antes de chegar ao mercado. Depois disso, os painéis de drywall são movidos para uma enorme câmara de secagem para remover qualquer umidade residual deixada no núcleo. No interior, a temperatura é mantida entre cerca de 300 graus Celsius e mais de 660 graus Celsius, dependendo da etapa, e cada ciclo de secagem dura aproximadamente 30 minutos. O ar quente é distribuído uniformemente por todos os níveis, garantindo que cada painel seque de forma consistente, de dentro para fora. Esta etapa confere ao drywall a dureza e a resistência necessárias antes de passar para a fase final de acabamento. Quando os painéis de drywall estão secos e estáveis, eles seguem para a linha de selagem de bordas. As máquinas aplicam tiras de papel especiais ao longo das laterais de cada painel, protegendo e reforçando sua estrutura. Os rolos de papel vêm pré-impressos com logotipos, detalhes do produto e normas técnicas, operando continuamente para manter todo o lote consistente. Esse processo não apenas evita que as bordas se lasquem durante o transporte, mas também confere ao fabricante um claro reconhecimento de marca. Empilhadeiras transportam pilhas de drywall acabado para a área de armazenamento, onde são cuidadosamente organizadas em blocos altos. Graças a este sistema, milhares de painéis de drywall podem ser estocados de forma eficiente, prontos para atender a grandes pedidos. O armazenamento organizado também torna o carregamento mais rápido e seguro. Quando um pedido chega, as empilhadeiras carregam cada lote de drywall em caminhões especializados. A partir dali, a frota deixa a fábrica, entregando os painéis para canteiros de obras e distribuidores em todo o mercado. Uma vez que os painéis de drywall saem da fábrica, são fáceis de instalar por serem leves, duráveis e rápidos de manusear.
Nos Estados Unidos, mais de 90% das residências hoje usam drywall para paredes e tetos internos. O custo também é acessível, apenas alguns dólares por uma chapa padrão, o que o torna uma escolha popular. Sua conveniência e economia transformaram o drywall em um material quase indispensável na construção moderna. Na Europa, o fim de uma parede é o começo de outra. Após uma vida útil de 30 a 50 anos, os painéis de gesso não são tratados como lixo comum. Durante a demolição, eles são separados e coletados para reciclagem, iniciando sua jornada na construção sustentável. Mensalmente, dezenas de milhares de toneladas do material seguem para usinas de reciclagem. O gesso resultante custa de 2 a 3 vezes menos que o extraído de minas. Além disso, ele pode ser reciclado até 10 vezes, conservando quase a mesma qualidade a cada ciclo. A partir daqui, a transformação é mecânica. As placas recicladas são erguidas e despejadas em trituradores industriais, onde são moídas até se converterem em um pó fino. Esse pó segue então para um processamento adicional, tornando-se a matéria-prima para novas placas. A tecnologia europeia se destaca por adicionar papel reciclado à mistura. Esse método fortalece a estrutura do produto e, ao mesmo tempo, reduz a necessidade de mineração. O papel vindo de resíduos industriais e domésticos é rigorosamente selecionado para remover impurezas. Combinado ao gesso, ele cria um material de construção durável e ecológico. Em seguida, o gesso e o papel processado alimentam um moderno sistema de mistura. Ali, os componentes são combinados com água e aditivos para melhorar a aderência, formando uma pasta homogênea, pronta para ser prensada em novos painéis. Essa pasta de gesso é espalhada em uma camada ampla, inicialmente macia e disforme. Rolos e niveladores a pressionam para remover o ar e alisar a superfície, enquanto lâminas automáticas ajustam a espessura para garantir uniformidade. Ao avançar pelas esteiras, a camada é prensada mais vezes, transformando-se em uma folha contínua. As longas faixas de gesso entram em uma máquina de corte automática. Lâminas descem com sincronia precisa, dividindo-as em painéis de tamanho padrão. O processo contínuo garante que cada placa tenha o mesmo comprimento. Após o acabamento, os painéis são empilhados em grandes fardos. Máquinas automáticas envolvem as bordas para proteger as superfícies e garantir a segurança no transporte. Assim, o produto chega aos clientes plano, intacto e sem danos. Ele nos cerca, mas raramente o notamos. Uma superfície lisa que esconde um ciclo de vida surpreendente. A jornada do drywall, das Américas até a Europa, não se encerra com a instalação. Além de compor as paredes da maioria das residências, este material pode ser reciclado inúmeras vezes. Um processo que alivia a pressão sobre os recursos do planeta. Assim, o que à primeira vista parece uma simples placa, na verdade carrega uma longa trajetória de desenvolvimento tecnológico e consciência ecológica.